Capítulo 23 As 10 pragas do Egito. Instruído por anjos, Arão saiu ao encontro de seu irmão na solidão do deserto, próximo a Horebe. Ali, Moisés encontrou Arão, tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e também falou-lhe de todos os dias milagrosos que lhe havia ordenado realizar. Êxodo capítulo 4, verso 28. Juntos, seguiram viagem para o Egito, a fim de se reunirem com os anciãos de Israel. E eles creram, quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio. Tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Êxodo capítulo 4, verso 31. Com uma mensagem para o rei, os dois irmãos entraram no palácio dos faraós com embaixadores do rei e dos reis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Êxodo capítulo 5, verso 1. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Perguntou o monarca. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Êxodo capítulo 5, verso 2. Em resposta, Moisés e Arão disseram: Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Êxodo capítulo 5, verso 3. A ira do rei se acendeu. Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Disse ele: Voltem ao trabalho. Êxodo capítulo 5, verso 4. O reino acabou sofrendo grande perda pela interferência desses estrangeiros. Ao pensar nisso, ele acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Êxodo capítulo 5, verso 5. Durante o cativeiro, os israelitas tinham perdido até certo ponto o conhecimento da lei de Deus e, de maneira geral, tinham desrespeitado o sábado. As cobranças feitas por seus encarregados tornaram a observância do sábado aparentemente impossível. Então, Moisés mostrou ao povo que a obediência a Deus era a condição para o seu livramento. Os esforços feitos para restaurar a observância do sábado passaram a ser notadas por seus opressores. O rei, profundamente perturbado, suspeitou que os israelitas estivessem armando um plano de revolta no trabalho. Faria com que não restasse nenhum tempo livre para eles planejarem uma rebelião. Imediatamente, adotou medidas para tornar o trabalho mais difícil e acabar com seu espírito de independência. O material de construção mais comum era o tijolo cozido ao sol, e esse era um trabalho que empregava grande número de escravos. Como a palha cortada era misturada com o barro, eram necessárias grandes quantidades dela. O rei ordenou então que a palha não fosse mais fornecida. Os próprios trabalhadores tinham que procurá-la e exigiu que fosse feita a mesma quantidade de tijolos. Os encarregados indicaram oficiais dos próprios israelitas para fiscalizarem o trabalho. Quando a ordem do rei entrou em vigor, o povo se espalhou por toda a terra para juntar as sobras, por não encontrarem mais palhas, mas viram que era impossível produzir a mesma quantidade de tijolos de antes. Por não terem conseguido, os oficiais hebreus foram cruelmente espancados. Esses oficiais foram até a presença do rei para apresentar suas queixas. O faraó respondeu ao pedido deles com ironia: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Êxodo capítulo 5, verso 17. Ele ordenou que voltassem ao trabalho e disse que de forma alguma suas tarefas seriam aliviadas. Ao voltarem, encontraram Moisés e Arão e protestaram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Êxodo capítulo 5, verso 21. Moisés ficou angustiado. Os sofrimentos do povo tinham aumentado. Por todo o país, jovens e idosos lamentavam em desespero.
todos se uniram para acusá-lo pela mudança desastrosa que acabou piorando todas as condições de vida. Com o coração cheio de amargura, Moisés saiu e apresentou o seu clamor diante de Deus. Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Êxodo capítulo 5, versos 22 e 23. A resposta que recebeu foi: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Êxodo capítulo 6, verso 1. Os anciãos de Israel procuravam animar a fé dos irmãos, pois havia sido muito abalada. Eles repetiam as promessas feitas aos seus pais e as palavras proféticas de José, que já predizia a libertação de todo o povo da escravidão do Egito. Alguns ouviam e acreditavam. Outros rejeitavam e acabavam perdendo as esperanças. Os egípcios, ao serem informados do que estavam sendo divulgado entre os escravos, começaram a zombar de suas expectativas e negavam com desdém o poder de Deus. Com desprezos e cheios de ironia, eles diziam: se o seu Deus é justo e misericordioso, e seu poder é maior do que dos deuses dos egípcios, por que ele não nos fez de vocês um povo livre? Eles adoravam divindades que os israelitas chamavam de deuses falsos. No entanto, eram uma nação rica e poderosa. Diziam que seus deuses os haviam abençoado, ajudando-os a prosperar e dando a eles os israelitas como servos. O próprio faraó se orgulhava de que o Deus dos hebreus não poderia livrá-los das suas mãos. Palavras como essas destruíam as esperanças de muitos israelitas. Era verdade que eram escravos. Seus filhos tinham sido mortos e a vida deles havia se tornado um fardo. Mas continuavam adorando ao Deus do céu. Certamente, ele não nos deixaria assim nesse cativeiro de idólatras. Contudo, aqueles que eram fiéis a Deus compreendiam que era porque Israel tinha se afastado do Senhor pelo desejo de muitos de se casarem com aqueles que pertenciam às nações pagãs, levando-os assim à idolatria, que o Senhor tinha permitido que se tornassem escravos. Cheios de confiança, asseguravam aos outros que ele logo acabaria com a escravidão. Os israelitas ainda não estavam preparados para o livramento. Não tinham fé suficiente em Deus. Muitos se contentavam em viver no cativeiro para não ter que enfrentar as dificuldades ao se mudarem para uma terra estranha. E os costumes de alguns tinham se tornado tão semelhantes aos dos egípcios que preferiam permanecer no Egito. Assim, o Senhor conduziu os acontecimentos para que o espírito tirano do rei do Egito fosse mais amplamente demonstrado e ele também pudesse se revelar ao seu povo. A tarefa de Moisés teria sido muito menos estressante se muitos dos israelitas não tivessem se tornado tão corrompidos a ponto de não desejarem deixar o Egito. A Bíblia afirma que eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Êxodo capítulo 6, verso 9. Novamente a mensagem divina veio a Moisés. Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Êxodo capítulo 6, verso 11. Desanimado, ele respondeu: se os israelitas não me dão ouvido, como me ouvirá o faraó? Êxodo capítulo 6, verso 12. Ele foi instruído a levar Arão consigo para falarem com o faraó e novamente dizerem que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Êxodo capítulo 9, verso 13. O Egito ainda poderia ser salvo. Moisés foi informado de que o faraó não cederia antes que Deus enviasse os juízos sobre o Egito e tirasse Israel por meio de uma surpreendente manifestação do seu poder. Antes que cada praga caísse, Moisés deveria descrever como seria e quais as consequências para que o rei pudesse ter a escolha de se livrar dela.
Cada castigo rejeitado seria seguido de outro mais severo, até que seu orgulhoso coração se humilhasse e ele reconhecesse o Criador do céu e da terra como Deus vivo e verdadeiro. O Senhor castigaria o povo do Egito por sua idolatria e reduziria ao silêncio o seu orgulho para que outras nações pudessem ouvir a respeito dos seus poderosos atos e tremessem diante deles, e para que seu povo se afastasse da adoração aos ídolos e lhe prestasse um culto genuíno. Mais uma vez, Moisés e Arão entraram na sala do trono do rei do Egito. Ali estavam os dois representantes da raça escravizada, rodeados por altas colunas, adornos reluzentes, belos quadros e esculturas dos deuses pagãos. O rei pediu que realizassem algo sobrenatural como prova de que sua missão era divina. Arão pegou a vara e a lançou diante do faraó. Ela se tornou uma serpente. O monarca mandou chamar os sábios e feiticeiros, e cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Êxodo capítulo 7, verso 11 e 12. O rei, mais decidido do que nunca, afirmou que seus magos tinham tanto poder quanto Moisés e Arão. Ele acusou os servos do Senhor de serem impostores, porém, pelo poder divino, foi impedido de fazer mal a eles. As imitações de Satanás. Na verdade, não foram os feiticeiros que transformaram suas varas em serpentes, mas, por meio da mágica, ajudados pelo grande enganador, eles conseguiram produzir esse efeito. O príncipe do mal possui toda a sabedoria e poder de um anjo caído, mas não tem o poder de criar ou dar vida. Esse é um atributo conferido somente a Deus. Satanás produziu uma imitação. Aos olhos humanos, as varas foram transformadas em serpentes. Faraó e sua corte acreditaram que isso tinha ocorrido. Embora o Senhor tenha feito com que a serpente verdadeira engolisse as serpentes falsas, Faraó não considerou esse ato realizado pelo poder de Deus, mas uma espécie de mágica superior à dos encantadores. Faraó procurava alguma desculpa para não aceitar como sendo verdadeiros os prodígios que Deus realizou por meio de Moisés. Satanás deu a ele exatamente o que ele desejava. Fez Moisés e Arão parecerem apenas magos e encantadores e que a mensagem que trazia não merecia ser considerada como vinda de um ser superior. Assim, a imitação de Satanás fez com que Faraó endurecesse o coração e não ficasse convencido. Satanás esperava também abalar a fé de Moisés e de Arão. O príncipe do mal sabia muito bem que Moisés prefigurava Cristo, que viria para destruir o reinado do pecado na família humana. Ele sabia que quando Cristo aparecesse, grandes milagres seriam realizados como prova de que ele tinha sido enviado por Deus. Ao imitar a obra de Deus, realizada por meio de Moisés, Satanás esperava não somente impedir o livramento de Israel, mas, no futuro, destruir a fé nos milagres de Cristo, fazendo com que aparecessem apenas o resultado do poder humano. As pragas. Moisés e Arão foram instruídos a ir até a margem do rio na manhã seguinte. Como as cheias do Nilo eram consideradas uma fonte de alimento e riqueza para todo o Egito, o rio era adorado como um deus. E o rei costumava ir diariamente às margens do rio para fazer suas devoções pessoais. Os dois irmãos repetiram novamente a mensagem para ele e então estenderam a vara e bateram com ela na água. Aquele rio, que para eles era sagrado, foi transformado em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava mal. Da mesma forma, a água nas casas e nos poços foi transformada em sangue. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu, deu-lhes as costas e voltou para seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Êxodo capítulo 7, versos 22 e 23. Durante 7 dias a praga continuou, mas isso não mudou o pensamento do Faraó. Novamente Arão estendeu a vara e as rãs começaram a sair do rio.
Elas se espalharam pelas casas, entraram nos quartos onde dormiam e até dentro dos fornos e as maçadeiras. Os egípcios consideravam a rã um animal sagrado e não as destruíram. Mas essa praga repugnante, cheia de lodo, enchia até o palácio do faraó, e o rei estava desesperado para tirá-las de lá. Parecia que os magos tinham produzido os rãs, mas não conseguiam removê-las. Quando o faraó viu que não conseguiam, ficou um tanto humilhado. Mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Êxodo capítulo 8, verso 8. Eles pediram ao rei que dissesse quando deveriam orar para que a praga fosse removida. O rei marcou para o dia seguinte, esperando que as rãs desaparecessem por si mesmas. Assim, sofreu uma grande humilhação por ter que se submeter ao Deus de Israel. A praga continuou até o tempo especificado, e então elas morreram em todo o Egito, mas logo começaram a apodrecer e a poluir o ar. O Senhor poderia ter feito com que elas retornassem ao pó em um instante, mas não fez isso para que o rei e seu povo não dissessem que era algum tipo de encantamento feito por seus magos. Depois de mortas, eles fizeram grandes montes delas, uma prova de que esse trabalho não havia sido realizado por obra de magia e que se tratava, na verdade, de um juízo vindo do Deus do céu. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração. Êxodo capítulo 8, verso 15. Por ordem de Deus, Arão estendeu a mão com a vara, e o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Faraó chamou os magos para fazerem o mesmo, mas eles não conseguiram. Os próprios magos reconheceram: isso é o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, verso 19. Apesar das evidências, o rei ainda permanecia inflexível. Outro juízo se seguiu. Moscas encheram as casas e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Êxodo capítulo 8, verso 24. Essas moscas eram grandes e venenosas, e sua picada era extremamente dolorosa. Como foi predito, essa praga não chegou à terra de Gósen. Faraó endurece o coração. Faraó finalmente deu aos israelitas a permissão para sacrificarem no Egito, mas eles se recusaram. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Êxodo capítulo 8, verso 26. Os animais que os hebreus deveriam sacrificar estavam entre aqueles que os egípcios consideravam sagrados. Matar um deles, mesmo que fosse por acidente, era um crime punido com a morte. Moisés novamente fez a proposta de irem a caminho de 3 dias ao deserto. O rei concordou e pediu que os servos de Deus intercedessem diante dele para que a praga fosse removida. Eles prometeram fazer isso, mas o advertiram para que não lidasse com eles tentando enganá-los. A praga cessou, mas o coração rebelde do rei se endureceu e ele ainda se recusou a ceder. Um ataque mais terrível se seguiu, uma peste que atingiu todo o gado do Egito. Tanto os animais sagrados como os de carga, vacas, bois e ovelhas, cavalos, camelos e jumentos foram destruídos. Foi claramente anunciado que os hebreus estavam livres dessa praga. Faraó, depois que enviou mensageiros à casa dos israelitas, constatou que era realmente verdade. Nenhum animal dos israelitas havia morrido. Êxodo capítulo 9, verso 7. Ainda assim, o rei se recusou a ceder. A seguir, o Senhor disse a Moisés que tirasse um punhado de cinza de um forno, dando-lhe a seguinte ordem: Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Êxodo capítulo 9, verso 8. As minúsculas partículas se espalharam por toda a terra do Egito, e onde quer que caíssem, produziam bolhas que se arrebentavam em feridas purulentas que começaram a estourar nos homens e nos animais. Êxodo capítulo 9, verso 10. Até ali, os sacerdotes e os magos tinham incentivado Faraó em sua obstinação. Porém, dessa vez, a praga também os alcançou. Atingidos por uma doença repugnante e dolorosa, eles não conseguiram mais lutar contra o Deus de Israel.
Os magos não foram capazes nem de proteger a si mesmos. O coração do faraó se endureceu mais ainda. Então o Senhor lhe enviou uma mensagem: mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder. Êxodo capítulo 9, versos 14 a 16. Por sua providência, Deus dirigiu os acontecimentos para aquele rei fosse colocado no trono exatamente no tempo indicado para a libertação de Israel. Embora a misericórdia de Deus tivesse se retirado da vida desse orgulhoso faraó, sua vida havia sido preservada para que, por meio de sua teimosia, o Senhor pudesse revelar suas maravilhas no Egito. Foi permitido que o povo sofresse a cruel opressão dos egípcios para que não se enganassem a respeito da degradante influência da idolatria. Por sua maneira de lidar com o faraó, o Senhor manifestou sua ira contra a adoração a outros deuses e sua determinação para punir a crueldade e a opressão. Com relação a Faraó, o Senhor declarou: mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Êxodo capítulo 4, verso 21. Nenhum poder sobrenatural endureceu o coração do rei. Foram as sementes da rebelião por ele semeadas, quando rejeitou o primeiro milagre, que produziram os seus resultados. Como ele teve a ousadia de continuar cada vez mais firme em sua teimosia, seu coração foi ficando mais e mais endurecido, até o dia em que ele foi chamado para ver o corpo frio e sem vida dos primogênitos. Como se desenvolve a teimosia? Deus nos fala por meio de seus servos para nos advertir contra o pecado. Se uma pessoa se nega a corrigir os próprios erros, o poder divino não impede os resultados de seus atos. Tais pessoas estão endurecendo o coração contra a influência do Espírito Santo. Aquele que cede à tentação uma vez, cederá mais facilmente a segunda vez. Sempre que volta a cometer o mesmo pecado, seu poder de resistência diminui. Os olhos ficam cegados e a convicção vai se extinguindo. Deus não opera milagres para impedir as consequências, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Dessa maneira, multidões ouvem com a mais fria indiferença as verdades que anteriormente faziam vibrar seu coração. Semearam a negligência e a resistência à verdade, e é isso o que colhem. Algumas pessoas acalmam a consciência culpada dizendo para si mesmas: posso mudar meu modo errado de agir quando eu quiser. Pensam que, depois de deixarem as influências do grande rebelde, elas conseguirão mudar de líder quando estiverem cercadas pelo perigo. Acontece que isso não se faz tão facilmente. Uma vida de satisfação pecaminosa deformou de tal maneira seu caráter que não tem mais condições de receber a imagem de Jesus. Se nenhuma luz tivesse brilhado em seu caminho, a misericórdia teria agido em seu favor. Mas, após a luz ter sido rejeitada por tanto tempo, ela será retirada. A seguir, Faraó foi ameaçado com uma praga de granizo. Agora mande recolher os seus rebanhos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Êxodo capítulo 9, verso 19. Ninguém jamais tinha visto uma tempestade como aquela que estava sendo anunciada. A notícia se espalhou rapidamente, e todos os que creram na palavra do Senhor recolheram seu gado, enquanto os outros, que desprezaram o aviso, deixaram seus animais no campo. Assim, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus foi manifestada, e se pôde ver quantos foram levados a crer em Deus. A tempestade veio, trovões e granizo misturado com fogo. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação,
além de quebrar todas as árvores. Êxodo capítulo 9, versos 24 e 25. Ruína e desolação marcaram o caminho do anjo destruidor. Somente a terra de Gósen foi poupada. Faraó finalmente cede. Todo o Egito se estremecia diante dos juízos divinos. Faraó mandou chamar rapidamente os 2 irmãos e disse: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Êxodo capítulo 9, versos 27 e 28. Moisés sabia que a luta ainda não tinha terminado. As confissões e as promessas de Faraó não eram resultado de uma mudança radical em seus pensamentos. Foram ditas por causa do terror e angústia pelos quais ele passava. Mesmo assim, Moisés prometeu atender a seu pedido, pois não desejava dar ao Faraó mais nenhuma oportunidade para demonstrar sua teimosia. O profeta saiu ignorando a fúria da tempestade. Faraó e todos os seus conselheiros foram testemunhas do poder de Jeová em preservar a vida do seu mensageiro. Assim que Moisés saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Êxodo capítulo 9, verso 29. Assim que o rei se refez de seus temores, seu coração voltou a se rebelar. Então o Senhor se propôs a dar uma prova indiscutível da diferença que ele estabeleceu entre Israel e os egípcios. Todas as nações deveriam saber que os hebreus estavam sob a proteção do Deus do céu. Moisés avisou o monarca de que seria enviada uma praga de gafanhotos que cobriria toda a terra e comeria toda a erva verde que havia restado. Eles encheram as casas e até o próprio palácio. Disse que seria uma calamidade que nem seus pais, nem seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. Êxodo capítulo 10, verso 6. Os conselheiros de Faraó estavam aterrorizados. O país tinha sofrido grandes perdas com a morte do gado. Muitas pessoas haviam morrido com a chuva de granizo. As florestas tinham sido derrubadas e a colheita estava destruída. Os egípcios estavam perdendo rapidamente tudo o que tinham ganhado com o trabalho dos hebreus. Toda a terra estava ameaçada pela fome. Os príncipes e os oficiais se reuniram em volta do rei e insistiram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Êxodo capítulo 10, verso 7. Faraó mandou chamar Moisés e Arão novamente e disse a eles: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Êxodo capítulo 10, verso 9. Faraó endurece o coração novamente. A resposta foi: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Êxodo capítulo 10, verso 9. O rei se enfureceu e gritou: De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Êxodo capítulo 10, verso 11. O faraó simulava ter profundo interesse no bem-estar do povo e grande cuidado por seus filhos. Mas seu verdadeiro interesse era manter as mulheres e as crianças para assim garantir o retorno dos homens. Então Moisés estendeu sua vara sobre a terra e soprou um vento oriental que trouxe os gafanhotos. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Êxodo capítulo 10, verso 14. Eles encheram o ar até que o céu se escureceu e devoraram toda a vegetação que restava. Faraó mandou chamar imediatamente o profeta e disse: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Êxodo capítulo 10, versos 16 e 17. Assim eles fizeram, e um forte vento ocidental levou os gafanhotos na direção do Mar Vermelho. Apesar de tudo, o teimoso rei ainda se manteve firme em seu propósito.
O povo do Egito estava entrando em desespero e estavam cheios de temor quanto ao futuro. Toda a nação adorava Faraó como um representante do seu Deus, mas muitos estavam convencidos de que ele estava lutando contra aquele que tornava as forças da natureza em agentes da sua vontade. Os escravos hebreus estavam ficando cada vez mais confiantes no livramento. Em todo o Egito havia um temor oculto de que o povo escravizado se levantasse para se vingar de todo o mal que tinham recebido. Em todos os lugares o povo se perguntava: o que acontecerá depois disso? De repente, desceu sobre a terra do Egito uma densa escuridão. As trevas eram tantas que poderiam ser apalpadas. Êxodo capítulo 10, verso 21. Estava difícil até para respirar. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Êxodo capítulo 10, verso 23. O sol e a lua eram adorados pelos egípcios, mas essas trevas misteriosas atingiram o povo e seus deuses igualmente. Por mais terrível que fosse esse juízo, era uma prova da compaixão de Deus e de seu desejo de não causar destruição. Ele daria tempo ao povo para refletir e se arrepender antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas. No fim do 3º dia de trevas, Faraó chamou Moisés e concordou em permitir que o povo partisse, contanto que ficassem os rebanhos e o gado. Nenhum casco de animal será deixado, respondeu Moisés firmemente. Êxodo capítulo 10, verso 26. A ira do rei explodiu descontroladamente. Saia da minha presença, gritou ele. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Êxodo capítulo 10, verso 28. Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Êxodo capítulo 10, verso 29. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Êxodo capítulo 11, verso 3. O rei não ousava fazer mal a ele, porque o povo o considerava como o único que tinha poder para remover as pragas. Eles desejavam que os israelitas tivessem a permissão para deixar o Egito. O rei e os sacerdotes é que negaram os pedidos de Moisés até o fim.